Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria receber vocês de novo aqui. E tá lá fora também. Não está cabendo mais, nós vamos ter que ver o que Deus vai providenciar aí de espaço pra gente, que não cabe mais. Oi, Bruna, nem que ela estava aí. É, então, a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui. A gente teve tudo bem, amor? Um atraso hoje, aí, um imprevisto que aconteceu, a gente acabou atrasando, atrasou um pouquinho, mas vai ser uma bênção mesmo assim, porque Deus está agindo sobre todas as coisas, né? E a gente podia falar de muitas coisas, né? A gente tem tanto por falar, tanto por agradecer a esse Deus lindo. Mas o fato de estarmos aqui presentes já se torna, acho que a maior prova do amor de Deus por nós, né? O quanto Ele nos mantém, o quanto Ele nos conduz e o quanto Ele nos permite estar sempre realmente a serviço do Pai. Então nós vamos começar nessa tarde. Quem vai falar é o marido, vai trazer uma palavra sobre fé. Hoje cedo eu ainda estava pensando, até perto do horário do almoço, do que eu ia falar, porque eu nunca decido nada, né? E aí a gente teve um imprevisto com o carro e mais uma vez, né? Do jeito certo de Deus, naquilo que muitas vezes a gente acha por errado, Ele faz tudo certo, né? Então, nós vamos falar sobre fé hoje. E eu vou convidar vocês, então, a gente fazer uma oração inicial e também entregar o Anderson como instrumento, ferramenta do Pai nessa tarde, para servir de bênção para todos nós. Amém? Amém. Vamos começar rezando o Ave Maria juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecidos pelo seu infinito amor por nós, agradecidos por mais uma vez nós podermos ser usados como um instrumento de bênçãos do teu amor. Eu entrego o Anderson nessa tarde, para que o Espírito Santo fale, toque nossos corações e que a graça superabunde de Deus entre nós hoje, para que nós possamos sair daqui realmente, Senhor, tocados pelo teu Espírito Santo. Amém. E amém. Boa tarde. A paz de Jesus, amor de Maria, né? Amém. Que Deus abençoe todos que estão aqui hoje. É muito prazeroso estar com vocês aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho, ter uma reflexão da mudança do nosso ser com o Espírito Santo, né? No Coríntios, tá? Segundo capítulo 5 a 17, ele diz o quê? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez de novo. Deus nos ama do jeito que estamos e do jeito que somos, né? O agir de Deus é maravilhoso, principalmente o que Ele deixou para nós, que é o Espírito Santo, né? Todos nós que fomos batizados, independente, nós temos a faísca do Espírito Santo, a centelha do Espírito Santo no nosso coração. E é Ele que rege nós, é Ele que faz todas as coisas boas e também Ele mostra também as coisas que não são boas, né? Porque Ele serve na nossa consciência do que é certo e errado. Aprofundando um pouquinho mais, né, nesses carismas do Espírito Santo, nós temos 7 carismas do Espírito Santo. Então, todo mundo tem já desenvolvido esses carismas. Basta a gente aceitar de coração. Basta a gente querer que o Espírito Santo toque no nosso coração, que o Espírito Santo nada mais, nada menos do que o nosso Jesus Cristo vive entre nós. Muitas vezes, muitas pessoas, a gente é normal, assim, é verdade. Eu não consigo mudar, sou sempre assim. Às vezes, em certas situações que a gente é meio turrão, a gente não quer mudar. Às vezes a gente aprende na dor, não é com amor. Muitas vezes a gente tenta, mas não é o caminho de Deus. Né? Esse que é o grande
despertar na nossa alma, na nossa fé, no nosso espírito, né? Mas Jesus também, ele não veio só para os perfeitos, né? Ele veio principalmente para transformar os corações dos feridos. Todo mundo aqui tem dores, todo mundo aqui precisa mudar, todo mundo aqui tem traumas, né? Então a gente tem que aceitar e pedir que venha esse Espírito Santo em nós, que é só Ele que consegue principalmente mudar tudo isso que a gente está vivendo. Essa felicidade, essa alegria que você tem de você acordar de manhã, de você respirar, de você olhar um dia maravilhoso, nós temos que buscar isso todo dia, né? E o Espírito Santo, ele é o presente de Deus. É a única coisa que nós temos de vivo em nós é o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele faz o que da nossa vida, né? Ele nos dá paz quando está meio bagunçado a vida, né? Quando está meio atribulado, pode ser na família, pode ser assim uma dificuldade financeira, pode ser até numa doença. A cura está sempre em Deus. Ele nos dá força quando pensamos em desistir. Quantas vezes aqui nessa sala aqui já teve muitas pessoas que tentaram tirar a vida ou desistir de tudo? Abrir mão de tudo. Às vezes você acorda e fala, não quero nem ver ninguém, eu quero ficar dentro do meu quarto, eu quero sofrer sozinho. Mas ele nos dá força principalmente para não desistir, né? Ele nos dá alegria mesmo quando temos problemas. Eu acho que a última conversa que nós tivemos, que eu tive a oportunidade de estar com vocês aqui, eu sempre falei, eu falei para vocês aquela vez e falo de volta, porque todos os problemas que eu passo na minha vida eu agradeço a Deus, né? Até a Cheryl comentou, hoje foi tudo errado no meu dia quase, porque atrasou as ações, tenho uma empresa de merchandising, então demorou, e meu carro não estava dando um probleminha chiadinho no pneu traseiro. E com a graça de Deus eu fiz tudo, cheguei na frente de casa, pisei no freio, cadê o freio? Quase bati o carro. Liguei para ela, falei assim, eu preciso da tua ajuda porque meu carro não está sem freio, eu não vou poder andar. E Deus é tão maravilhoso, o Espírito Santo é tão maravilhoso que poderia estar numa BR 120 por hora, me perco o freio naquela hora. Para quem conhece um pouco de mecânica, o pneu traseiro, ele juntou a pinça ali com a lona e ele estourou a mangueirinha do fluido do fluido de freio, então eu perdi todo o freio. Então mesmo assim eu pedi para ela, mas eu não convenci, eu dei 2 voltas na quadra para ver se era aquilo ali. Mas depois que eu liguei estava funcionando normal. Na hora que eu voltei ele travou total e travou a roda, né? Se fosse antigamente, eu ia xingar todo mundo, ia praguejar todo mundo, ia chutar o carro, ia no inferno. Sabe o que eu fiz? Eu só olhei para cima e falei, meu Pai, graças a Deus que o Senhor me deixou em casa com o meu carro, e eu não sofri nenhum acidente, não machuquei ninguém, e eu estou aqui com vocês, né? Então, a gente tem que valorizar muito essa questão do Espírito Santo, do que é certo e errado. Geralmente de manhã quando acorda, é incrível, né? Mas faça essa reflexão. O Espírito Santo é nosso amigo. Eu acordo de manhã cedo quando entro no meu carro, que meu carro é como se fosse a minha igreja. Eu começo a louvar, começo a orar, começo a pedir para Deus e sempre eu falo, meu Espírito Santo, onde que nós vamos hoje? O que nós vamos fazer hoje? Porque a gente tem que trazer essa fé conosco. Essa fé que a gente ergue, né? Então, olha, no meio de dificuldades, a gente sempre tem que se erguer, sempre tem que louvar, sempre tem que agradecer. Aquela tormenta, ela vai passar. Basta a gente ter paciência, resiliência. É o momento de Deus, né? Muitas vezes a gente pede, mas a gente às vezes não pede certo. E quando a gente pede, é o momento de Deus. E a gente tem que aguardar o momento de Deus, não é o nosso momento. Até para a gente não se decepcionar. Quando você está no dia a dia, de repente o trânsito está parado, o que vem na cabeça? Aquela irritação. Meu Deus, mas por que aquele cara não vai na frente? Sério.
Se você está ungindo com o Espírito Santo, quando você está ungido, você está em paz de Deus, você aproveita para conversar com Deus, agradecer dentro do carro, fica que nem o aleluiado, meu louco, gritando lá, Deus é maravilhoso, Frei Gilson, som alto, e a gente vive e dá graças naquele momento. A gente tem que ter a opção, a gente tem que tornar a nossa vida mais leve. O segredo da mudança é que a gente tem que agradecer a tudo, né, que eu falei para vocês. Não é agradecer pelo problema, mas sim no meio ao problema. Né? Você não vai agradecer que deu problema com você, você vai agradecer que pelo menos aquele problema é o mínimo que você tem. Que graças a Deus nós temos saúde, nós temos uma família maravilhosa, abençoada, então a gente não pode deixar se abalar por isso, né? Quando agradecemos, deixamos a Deus trabalhar em silêncio. Toda vez que vocês têm problema, façam uma oração, entreguem esses problemas, essas dores, essas preocupações e peça a Deus que haja para vocês ficarem mais leves. Alguém aqui tem dúvida que Deus não vai agir no coração? Em Atos 16, 25, Paulo e Silas estavam presos, mas cantavam e Deus abriu as portas da prisão. Eles estavam louvando dentro da prisão. Jó 1:21. Jó perdeu tudo, mas disse, bendito seja o nome do Senhor. Todos aqui conhecem a história de Jó, né? Como receber essa mudança? Geralmente, pelo menos para mim, funciona. Eu sempre peço ao Espírito Santo que toque no meu coração, que todas as atitudes que eu faça ou deixe de fazer nesse momento, eu consiga ter esse discernimento com Ele, né? E você tem que deixar abrir o coração, vocês precisam aceitar e buscar e sentir esse Espírito Santo no coração. E sempre, sempre, pessoas, sempre, meus irmãos, é agradecer. Agradecer a tudo que acontece conosco. O Espírito Santo, Ele é maravilhoso, Ele está mudando minha vida. Eu estou na minha caminhada, né? Eu sou da Renovação Carismática, eu estou me formando, vou assumir um ministério, se Deus abençoar. E algo muito importante na minha vida que eu falo para Sharon todas as vezes, como é maravilhoso você amar Jesus e como é maravilhoso poder partilhar com vocês isso. Todos nós passamos pelo deserto, todos nós passamos pelos problemas da nossa vida, mas vocês só passam aquilo que Deus consegue passar para vocês, aquilo que vocês conseguem carregar. Vocês não vão ter um fardo mais pesado que o outro. Mas vocês podem ter certeza que é por um motivo. As pessoas fortes, elas sempre têm desafios. E eu espero aqui, com a graça do Senhor, tá? Que vocês entendam, principalmente nessa palavra, que o Espírito Santo, ele move. E a gente tem como mudar pela palavra do Espírito Santo, né? Ok? É engraçado que às vezes a gente fica esperando grandes mudanças, né? Eu estava falando para o senhor, que é engraçado como às vezes a gente espera que algo de muito diferente venha acontecer. E a gente não entende que o fato de estarmos vivos é o maior presente que você pode ter. Eu sei que às vezes a gente pensa que o morrer seria o melhor e que muitas vezes a gente pensa em atentar contra a nossa vida, mas eu vou dizer para vocês de carteirinha de quem já passou pelo Vale da Morte várias vezes. Eu já fiz 10 cirurgias. E na hora que você vai chegar perto da morte, você quer correr dela. Então não se preocupem que o dia que chegar, ela vai te encontrar. Você não precisa querer morar num caixote antes. Pode esperar a hora certa, que lá todo mundo vai morar um dia, né? Não adianta, não precisa. A morte chega e ela é maravilhosa para quem soube viver esperando o momento dela chegar. As coisas da vida não vão mudar. O que vai mudar quando você aceita viver sob a emanação do Espírito Santo é que você vai ver aquele problema de forma diferente. Antes era algo de
Tamanha proporção que você achava que você não conseguiria. E depois aquilo parece ser tão pequeno, tão fácil de ser superado. E o que mudou ali? O Espírito Santo de Deus. A gente estava almoçando e a gente estava falando justamente isso sobre Pedro, né? O que aconteceu com Pedro antes de Jesus morrer e depois que Jesus morreu? Pedro tinha uma vontade tão grande de ser um pregador. Ele pedia ajuda para os outros apóstolos. Ele falava, eu vou ali no meio daquelas pessoas e agora vou começar a falar. Agora eu vou falar, que agora eu lembro certinho e eu vou falar e agora eu vou conseguir converter pessoas. Chegava Pedro ali, não falava nada, errava tudo. E os apóstolos tentando, né, ajudar ele a lembrar. E não é que ele errava mais, ele saía triste. Mas, meu Deus, eu sei tudo, eu decorei tudo. E por que quando eu chego na hora, eu não consigo? E tudo nós, muitas vezes, somos Pedro também, gente. Ficamos ali patinando na frente do problema, reclamando, dizendo que a gente consegue, que a gente pode, que é tão fácil, mas chega na hora, deu branco, deu tchutchu, tela azul, tim, bateu o sininho, né? Porque a gente fica querendo fazer como se fosse nós. Gente, nós não sabemos nem de nós mesmos. A gente só esquece de chamar aquilo que tem em nós, que pode ser a chama que aquece em nós, e vai fazer com que a gente consiga, assim como Pedro, que é o Espírito Santo. Senhor, me ajuda. O teu anjo, todos nós temos um anjo que está do nosso lado para ser o nosso condutor, quem nos zela, quem nos conduz. Cadê que a gente lembra? Cadê que a gente lembra de falar, Senhor, me ajuda, meu anjo, me instrui por onde ir, por onde caminhar? Pedro, quando ele se revestiu da capa do Espírito Santo, ele se tornou o maior pregador depois de Jesus. Ele foi o primeiro papa da igreja, porque ele difundiu para os 4 continentes da terra os discípulos. Mas enquanto estava ele querendo ter a força nele, ele não conseguiu. Não lute com você sozinho, você não vai conseguir. Pede a Deus uma ajuda, que aí você vai dar conta. Que aí essa angústia que está no peito vai passar. Esse desespero grande vai embora. E é incrível como o nosso Deus é capaz de abrir portas no meio de paredões de pedra. Ele consegue achar a solução. Não fique gastando tempo da tua cabeça achando que é você que vai resolver, que você que vai achar a solução para o seu problema, que é você que vai trazer a cura. Eu garanto para você que ele vai curar, ele vai solucionar e vai ser de um jeito aonde você nem sequer poderia ter imaginado antes. A gente, por nós mesmos, não conseguimos nunca. Né? O próprio inimigo, por mais que ele se revolte e queira arrancar da gente, ele está sempre tentando arrancar da gente a vida, porque é justamente a vida que ele não pode dar para ninguém e nem para ele mesmo. Ele também foi criado um dia pelo Pai. Né? Às vezes o que você está sentindo é simplesmente a teimosia sua em abrir seu coração e deixar Deus falar, em deixar Deus trabalhar na sua vida. Não precisa ser ruim com você. A vida às vezes já coloca bastante pessoas à nossa frente e a gente vai ter que aprender a lidar com elas. Então trate você com carinho, trate você com amor, trate você com todo o respeito que você merece, e só por estar vivo você já deve ao Pai tratar-se com carinho. Porque existe uma centelha divina de Deus que habita dentro de cada um de nós. E se nós lembrarmos disso sempre, nós vamos estar sempre aquecidos pelo aquele calor gostoso do Espírito Santo. Amém? Nós vamos fazer uma oração antes. E aí a gente vai entrar para dar continuidades aos trabalhos dessa tarde.
Mas antes de tudo, eu quero que vocês pensem o que realmente tem de problema na sua vida hoje. O que não está bom, o que está te incomodando, o que você acha que está trazendo ou fazendo mal para você. O que você tem realmente de tão ruim na tua vida hoje que está gerando dor, tristeza, angústia, desespero. E que você, conectado a esse pensamento seu que vai te trazer clareza do que é que está te incomodando, às vezes é só uma necessidade de ter de novo abastecido o nosso tanque de energia da vida, né? Às vezes é um cansaço que toma conta da gente e fica difícil a gente caminhar. E com a lente do Pai, com a lente de Deus, olhe para esse problema para você ver se ele é realmente tão grande assim. É que a gente geralmente está olhando sem os óculos de Deus, que é da fé, que é do milagre, que é do impossível se tornar possível. E é por isso que parece que é tão difícil. A gente, quando está com a capa do Espírito Santo, olhando a vida através da lente de Deus Pai, o problema não é tão difícil assim. Né? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por mais uma tarde estarmos aqui reunidos e reunidos na tua presença, colocar-nos à disposição do teu Espírito Santo. Faz-nos, Senhor, instrumento do vosso amor, ferramentas da tua graça, para que nós possamos ser canal de bênção, de transformação e de luz divina para todos aqueles que aqui estão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.